Saudação, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão, uma retomada do conteúdo do terceiro bimestre para a nossa atividade avaliativa de revisão. A gente vai falar um pouco sobre questões referentes aí à segunda e à terceira geração modernista e sobre alguns autores também que comporam aí essas fases, esses períodos, tá? Vamos falar da geração de 30. E ao citar os autores, a gente vai falar sobre algumas características e de repente também fazer aí o levantamento de informações a respeito de algumas obras também, ok? Então, a partir de agora eu vou compartilhar o material com vocês e sejam bem-vindos então à videoaula de revisão de conteúdo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a segunda geração modernista. Na prosa a gente vai falar sobre o romance de 1930 e da terceira geração modernista a gente vai falar um pouco sobre o contexto da produção literária pós Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. Começando falando sobre a segunda geração modernista. Lembrando que antes da segunda geração nós temos o pré-modernismo e o primeiro momento do modernismo, ok? O pré-modernismo que se fundamenta ali na Semana de Arte Moderna e da Semana de Arte Moderna em diante nós temos então a primeira geração do modernismo. A segunda geração ela se diverge um pouco da primeira geração em alguns aspectos. Então, parte da produção literária em prosa desse grupo vai se integrar ao novo sistema cultural do país, ok? E o que a gente vai ter nesse momento aqui? Nós temos uma oposição ao beletrismo parnasiano, ou seja, a estrutura linguística bela. O parnasianismo ele se preocupava muito com a forma e pouco com o conteúdo, ok? O que nós temos aqui também? Nós temos uma relação muito estreita com as ideologias europeias, especificamente as ideologias comunistas e fascistas, que são as ideias que já estavam ocupando os dois polos políticos, o de esquerda e o de direita. Então essas ideias elas vão influenciar fortemente essa geração, tá? Esse momento do Brasil. O romance social da década de 30, então, ele marca um dos momentos mais significativos da literatura nacional, no que diz respeito à representação da realidade brasileira. É um momento em que, dentro da literatura, nós estamos conseguindo descrever um cenário e escrever sobre um conteúdo genuinamente brasileiro. Então, os aspectos históricos, antropológicos e sociológicos, eles vão passar a constituir a narrativa ficcional modernista. Ok? E aí a gente vai ter, então, nesse momento, a compreensão de um mundo marginalizado. O mundo que até então ele não estava dentro, totalmente dentro da literatura. E ele vem trazendo uma compreensão desse cenário, desse quadro, tá? Desse nicho, desse grupo. O que a gente tem aqui, então? Em 1926 vai acontecer o primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, que vai ser muito importante, é um evento, um acontecimento que vai ser muito importante para o grupo de escritores que vai descrever o cenário do Nordeste brasileiro, ok? No primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, onde é feita a primeira leitura do Manifesto Regionalista, nesse momento a gente tem a figura de Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele é um escritor que ele vai liderar uma nova geração de escritores. E essa nova geração ela vai descrever esse novo cenário da realidade regional, principalmente do Nordeste. Sobre o Manifesto Regionalista. Embora seja chamado de manifesto, na verdade ele foi ali um conjunto de declarações que foram feitas pelo grupo modernista regionalista de Recife, tá? Então, o conteúdo do Manifesto Regionalista, ele expressava e ele expressa a necessidade de restituir a cultura regional nordestina, né? De reconhecer, não só restituir, né? Mas que essa cultura, ela esteja sob a luz, sob os holofotes da literatura e que ela venha a compor a cultura brasileira, que até então, o cenário regional ali nordestino, ele é um cenário meio que marginalizado dentro da cultura, da literatura e também de outros aspectos, mas da literatura especificamente, porque é o nosso objeto de estudo, ok? Nesse momento dessa valorização cultural, nós teremos um grupo de escritores aí, alguns nomes que vão surgir a partir de 1930. Dentre eles nós temos Graciliano Ramos, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Marcos Rebelo. E nós vamos ver então as características e vamos ver informações a respeito de alguns autores que fizeram parte então desse grupo. Ok? Sobre a perspectiva nordestina da prosa de 1930. A gente tem a publicação do romance A Bagaceira em 1928, que é do José Américo de Almeida. E aqui nós temos a continuidade
do projeto político-literário da primeira geração modernista, ok? A primeira geração modernista, ela rompe com os padrões estéticos atuais e a segunda geração ela vai dar continuidade a esse projeto literário. Os prosadores desse momento, então, o que, que vai acontecer? Eles se veem ligados a uma realidade agrária, só que essa realidade agrária ela é de estrutura arcaica e explorada. E esse cenário, isso vai para dentro da literatura, vai ser descrito na literatura, ok? E era o que persistia no sertão brasileiro. Isso a respeito da perspectiva nordestina na prosa de 1930. É esse cenário, de modo geral, que a gente vai ter descrito na literatura brasileira. Então a gente vai começar falando do Graciliano Ramos. Algumas informações relevantes. Graciliano Ramos ele faz uso contido de palavras, especialmente de adjetivos. Os adjetivos dele não são para embelezar a literatura, mas simplesmente para descrever o personagem tal como ele é. Porque o personagem ele também vai ser meio que universal, e ele vai ser um personagem tipo, ele vai representar grupos sociais, vai representar nichos, tá? Situações. Então, nesse caso, então, os adjetivos eles não vão cumprir a função de embelezar o texto, tá? Somente de descrever a situação, o cenário, a paisagem, os personagens. E a beleza, nesse momento, vai estar na precisão. A gente tem a denúncia em Graciliano Ramos, a denúncia da opressão imposta ao ser humano, e os personagens do Graciliano são personagens angustiados. Então, por exemplo, vamos ver ali. A primeira obra que a gente vai ver de modo geral é São Bernardo. São Bernardo é publicado em 1934. Em São Bernardo, o que a gente tem? A gente tem o Paulo Honório, ele é narrador-personagem, e ele vai narrar a própria ascensão econômica, quando ele se torna dono de um latifúndio que tem um nome, o próprio nome dele, Latifúndio São Bernardo. Só que essa ascensão ela é fruta de várias artimanhas. E geralmente essas artimanhas elas são realizadas de maneira brutal, ou seja, o homem lutando incansavelmente, passando por cima do homem para poder se dar bem. Sobre a perspectiva ideológica de Paulo Honório, o que a gente vê nele? A gente vê a perpetuação das condições de exploração econômica. E também a objetivação e domínio dos seres. Por exemplo, quando ele casa com Madalena. A Madalena, para ele, não é uma esposa, companheira, ela é um objeto de posse. Então, notem que as características do período elas se manifestam dentro da literatura a partir de acontecimentos. São questões que estão perpassando as relações sociais. Características, fatos que estão perpassando e que estão orientando as relações sociais. Aí nós temos Vidas Secas. Já em Vidas Secas, que foi publicado em 1938, nós temos o quê? A narração da saga de uma família de retirantes que está fugindo da seca do sertão. Então, lá em São Bernardo, Paulo Honório, a ascensão de Paulo Honório de maneira brutal, e ele vai perpetuar e vai reproduzir, então, as condições de exploração vividas lá no ciclo da cana-de-açúcar. E aqui, então, nós temos a narração da saga de uma família de retirantes que está fugindo da seca. Esse livro é narrado em terceira pessoa e ele é dividido em capítulos curtos, tá? O que a gente tem aqui? Vidas Secas, ele vai remontar quadros que vão reforçar a noção de que o tempo passa sem que a vida miserável das pessoas se transformem. Nós não temos uma perspectiva de ascensão. O que nós vemos aqui é uma fuga incansável. Mas uma fuga onde não se chega, não se sai de um ponto A ruim e se chega num ponto B melhor. Mas é uma peregrinação constante, tá? Vidas Secas vai ultrapassar os limites do regionalismo e vai adquirir uma perspectiva universal, porque a miserabilidade descrita em Vidas Secas não é a miserabilidade simplesmente do sertão, mas é a miserabilidade do ser humano que corre atrás que foge da desgraça, que foge da má situação. E esse romance vai propor uma discussão sobre o limite entre a condição humana e a condição animal. Em alguns momentos ali nós vemos, por exemplo, tem uma narrativa onde está o Fabiano, a esposa dele, e eles estão conversando, e a esposa do Fabiano, ela diz uma frase, eles estão cuidando dos bois, que estão bem magros, e ali tem muita falta d'água, e em uma árvore tem uns pássaros, e aí a esposa do Fabiano, ela fala uma metáfora, e ele demora um pouco para compreender. Nesse momento que ele demora para compreender, em algum momento da narração ali, o narrador ele vai comparar o Fabiano à baleia, que é a cachorra deles. Então a gente vê ali também uma relação humana e meio animalesca em alguns momentos. Ok? Agora, em Raquel de Queiroz. Já em Raquel de Queiroz, a gente vai ter duas perspectivas regionalistas.
A gente vai ter o enfoque de uma linguagem objetiva com uma concepção subjetiva, tá? A linguagem é objetiva, mas ela vai falar de questões reflexivas e de questões interiores, tá? E é onde vai ocorrer também uma investigação do feminino. A Raquel de Queiroz, nota que nesse momento a gente tem uma presença feminina, tem outras mulheres também que são, não só enquanto personagem, mas enquanto produtoras, escritoras, tá? Autoras. A gente vai ter aqui também metáforas relacionadas à realidade exterior, e essas metáforas serão de caráter psicológico, tá? Apesar de ter nascido em Fortaleza, ela vai desenvolver laços fortes com a vida nas regiões duras e secas. E é esse cenário que ela vai trazer para dentro da literatura dela, de uma forma ou de outra, tá? Aí destaque para o romance O 15. O romance O 15, que foi publicado em 1930, ele usa como mote um acontecimento real, tá? Então nós vemos que questões históricas, elas também servirão de cenário, de tempo e espaço. E qual que é o acontecimento histórico ali? É a terrível seca que ocorreu no Ceará em 1915. Nessa obra, a autora ela vai discutir a secura e a improdutividade, ela vai descrever a secura e a improdutividade que se relacionam tanto com a realidade da seca, quanto com a realidade do corpo das mulheres que estavam impossibilitadas de engravidar. Então nós vemos aqui, ó, quando a gente fala que a Raquel de Queiroz ela tem um enfoque da linguagem objetiva como uma concepção subjetiva e onde ela vai fazer uma investigação do feminino, nós vemos essa característica, essas questões se materializarem no romance O 15 de 1930. Agora, para falar de José Lins do Rego, a gente tem que dividir a literatura dele em dois blocos. Ele faz narrativas do ciclo da cana-de-açúcar e ele faz narrativas do ciclo do cangaço, ok? Então, ciclo da cana-de-açúcar, nós vamos destacar ali Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, 1934, Moleque Ricardo, Usina e Fogo Morto, que foi publicado em 1943. Aí no ciclo do cangaço nós temos Pedra Bonita, de 1938, e Cangaceiros, de 1953. E tem um romance independente, que ele não vai se encaixar de modo direto nem no ciclo da cana-de-açúcar, nem no ciclo do cangaço, que é o Riacho Doce, de 1939. Então os ciclos eles retratam a decadência econômica e política da região nordestina. Ok? Nós temos aqui uma falência dos modos de vida identificados com os engenhos produtores de açúcar e seus donos, os coronéis. Resgate das próprias experiências de José Lins do Rego, porque ele foi herdeiro de um engenho decadente também. Então ele vai levar para dentro da literatura dele a própria vivência. Nós temos aqui os recursos de linguagem oral a fim de tornar as narrativas algo natural, mais próximo do leitor. Como se o leitor estivesse no meio de uma contação de histórias, como se ele estivesse ouvindo uma história e não lendo um livro especificamente. Isso em José Lins do Rego. E aí nós temos Jorge Amado. Em Jorge Amado a gente tem uma linguagem que é simples e a gente vai ter uma descrição poética da realidade. Ele vai trazer uma carga poética para dentro da prosa. Um dos mais lidos pelo leitor brasileiro e um dos autores mais traduzidos do Brasil é o Jorge Amado. Ele faz a descrição da natureza de modo que a imagem do Nordeste ela vai se distanciar daquela visão mais crítica do espaço hostil. Então, o cenário descrito ali na literatura de Jorge Amado já não vai ser um cenário, por exemplo, da obra parecido com o cenário descrito na obra do Graciliano Ramos ou da Raquel de Queiroz, tá? Ele vai trabalhar com uma outra proposta estética. A composição sensorial do ambiente, ele vai produzir uma composição sensorial no ambiente para quê? Para que durante a leitura o leitor ele consiga captar cheiros, visões exuberantes. Ele vai trabalhar com uma proposta sinestésica, ok? A partir da leitura, em alguns momentos. As histórias elas vão acontecer em lugares distantes da seca e da fome, mas elas não vão deixar de trazer essa questão para a reflexão do leitor, ok? Uma coisa é não ser cenário e pano de fundo, outra coisa é não estar presente na obra. A gente tem aqui uma tendência em observar o mundo como uma disputa de poder, pelo viés ideológico. O Jorge Amado ele vai trabalhar muito com esse olhar ideológico, com essa disputa de poder que acontece entre as relações humanas, tá? E ele era militante do Partido Comunista, ele era um cara que ele era totalmente inspirado e influenciado pelas ideias comunistas. O foco narrativo aqui ele é construído muitas vezes pela perspectiva dos marginalizados, dos pobres e dos desamparados. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Jorge Amado ele tinha uma influência forte do comunismo, a gente vê aqui, então quando a gente vai estudar a ideologia comunista, aí nós vemos que quando essa característica aqui, ó, o foco narrativo ele é construído a partir da perspectiva dos marginalizados, nós vemos que é aqui que, de certa forma, a ideologia política dele vai se manifestar.
dentro da literatura. Uma das formas, não a única, ok? Aí nós temos Gabriela Cravo e Canela, de 1966. Nesse livro, a protagonista, que é a Gabriela, ela vai fugir da pobreza e da exploração social lá da cidade onde ela nasceu, e ela vai chegar numa cidade próspera ali na região sul da Bahia. Por que essa região é próspera? Por conta do comércio de cacau. O conflito aqui ele não vai estar relacionado às questões existenciais ou subjetivas, tá? Nós temos aqui a disputa entre duas mentalidades opostas, o atraso social na figura dos coronéis e os senhores de cacau, e a outra representa a modernidade e a necessidade de integrar aquela região ao resto do mundo. E essa visão ela é identificada, por exemplo, na figura do jovem empreendedor. Então nós temos essa disputa de poderes aí, esses dois tipos, né, que vão jogar. Capitães de Areia, de 1937. A temática da liberdade aqui é identificada com a luta pela sobrevivência de um grupo de meninos. E esses meninos são abandonados e eles vivem um trapiche na capital baiana. O líder dos capitães, que é o Pedro Bala, ele é o protótipo do herói que se forma entre os marginalizados. Mais uma vez, visão, influência da visão política. Então o herói é o protótipo do herói que ele vai se formar entre os marginalizados para assumir o lugar de revolucionário que vai se integrar ao meio social. Presença marcante da ideologia política de Jorge Amado, Capitães de Areia em Capitães de Areia. E aí, além da geração de 30 do romance regional, nós temos também aqui, paralelamente, o romance urbano, tá? Que está acontecendo aqui em 1930. O que acontece? Qual que é a diferença e a característica desse tipo de romance urbano? Então, ele vai ser ambientado em espaços urbanos, e ali é produzido por um conjunto de autores específicos. Então, no romance urbano, nós teremos a construção do painel de uma burguesia que está se formando nas cidades. Nós vamos ver a descrição dos valores, da transformação dos valores tradicionais, temos um questionamento moral e uma crise espiritual que vai atingir os protagonistas, criação de personagens e criação de personagens que se opõem no romance urbano. A proposta urbana, então, ela vai ser responsável por representar uma sociedade que se torna mais complexa, uma sociedade que vai se desenvolvendo, que vai se ampliando, tá? Que está em expansão. E ela é composta, então, ela não é composta somente de tipos relacionados às classes mais abastadas, não. Nós temos, por outro lado, os pobres, e nós temos um nicho e uma complexidade de pessoas que está em constante expansão. A gente vai ter aqui a descrição dos medos e dos anseios da classe média, e esses medos e anseios eles vão ganhar uma alta expressividade em Érico Veríssimo. E aí então destaque para um dos grandes romances do Érico Veríssimo, que é Incidente em Antares. Durante as nossas próximas aulas a gente vai falar um pouco, vamos retomar algumas obras não só desses autores, mas de outros autores também, ok? Então, essa é a estrutura, as características do romance urbano da década de 30, e nós vimos ali, então, a perspectiva regionalista também, e o grupo dos autores, então, que vai trabalhar em cima desse regionalismo dentro da prosa da literatura, tá? Em segunda e terceira geração do modernismo brasileiro, ok? Pessoal, essa foi a nossa videoaula de revisão de conteúdo, espero que tenha ajudado bastante. Lembrando que a partir dessa videoaula, nós temos a atividade avaliativa de revisão, tá? Que está no link. E aí vocês acessem, então, façam a atividade e aí eu já recebo o resultado automaticamente. Na medida que vocês forem produzindo, forem fazendo, eu vou corrigindo e já vou lançando, ok? Pessoal, durante a revisão de conteúdo, durante a resolução da revisão de conteúdo, eu vou estar online, tá? Para prestar suporte. Então, qualquer dúvida que esteja ao meu alcance, ok? Façam contato e boa avaliação para vocês, sucesso, tá? Eu sei que todo mundo vai tirar 10. Muito obrigado pela atenção, espero que o conteúdo tenha ajudado e qualquer dúvida, retornem o contato, beleza? Tchau, tchau, galera. Muito obrigado.